Vila Alzira é nosso, ele compõe o time de professores do nosso seminário teológico também, e ele está aqui hoje para ministrar essa aula. Então eu gostaria que você recebesse com carinho e dando um glória a Deus pela vida do Diogo. Glória a Deus. Obrigado por estar aqui, Diogo. Eu acredito que é a primeira, né? De muitas. Graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso campo e tem nos dado pedras preciosas, e o Diogo é uma delas. Além das que temos aqui, temos espalhado no campo. E é um prazer ter você hoje aqui. Apresente sua família, tá? Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Prazer estar aqui com vocês, para juntos celebrarmos ao Senhor e fazermos menção da sua palavra. Eu vim hoje com a minha família, minha esposa, minhas 2 filhas. Deus abençoe, irmão. Eu tenho a minha filha mais nova, ela é bem elétrica. Não sei se vocês perceberam aqui. Então a minha esposa foi com ela ali na salinha, ver se vai ficar um pouquinho lá. Ela tem 1 aninho. Nós temos também a nossa filha mais velha, Olivia, tem 3 anos. E somos gratos ao Senhor pela família que Ele me concedeu, pela igreja ao qual pertenço, tanto o Ministério Vila Alzira, quanto a minha igreja local, a AD Vila Alzira Renascer. Eu estou lá desde 2013, lá na AD Vila Alzira Renascer, desde 2013. Então, sou filho de Vila Alzira, graças a Deus. Amém? Queridos, não sei se é normal, mas é normal ficar tremendo aqui em cima, pastor? É normal? Eu tô tremendo aqui. Até quando o pastor Denis mandou mensagem para mim, eu falei, vixe, eu preciso de ajuda. Falei com o Rafa, me socorre, pelo amor de Deus. Como é que faz isso, Rafa? Eu não sei. Mas o Senhor é bom, irmãos. Bom porque a gente tem amigos ao qual pode confiar e temos pastores que, pela sua misericórdia, confiam na gente também. Então, eu agradeço ao pastor Denis pela oportunidade, ao pastor Campas pela oportunidade, os meus amigos, Rafa, Kaique, Washington, dentre tantos outros que sempre ministraram na minha vida. E hoje é só um passo desse caminho longo que nós temos trilhados no Senhor. Para mim é um sonho sendo realizado, irmãos. Para mim é um sonho sendo realizado. Amém? Amém. Vamos para a palavra? Nós estamos estudando esse trimestre, nós estamos finalizando hoje, né? Seria a aula 4 nas congregações, creio que também. Nós estaríamos finalizando o primeiro mês desse trimestre de Escola Bíblica Dominical. Então passamos por 4 aulas aí. E eu não vou entrar a fundo em cada uma das aulas. A minha ideia é trazer um texto que faz uma síntese de tudo que nós aprendemos até aqui. Vocês precisam entender que a sua revista, que é a Escola Dominical, ela também é um curso autodidata. Ou seja, você também precisa fazer a sua parte. Você também precisa ler, levantar questionamentos, discutir com a sua família, discutir com os seus professores. Porque o conteúdo que tem aqui é valiosíssimo, valiosíssimo. O pastor Denis deu uma introdução maravilhosa a respeito do que seria mordomia cristã. Mordomia, a gente pensa no termo que vem de mordomo, aquele que administra, aquele que destina os recursos. Então pense comigo, você tem a administração de recursos, mordomia, somado ao termo ou à palavra cristã. Então o que seria uma administração cristã? Aí muda todo o cenário. Muda todo o cenário. Nós pensamos em administração somente no termo econômico, nós vamos viver pelo lucro. Menos custo e mais lucro. Porém, não necessariamente isso é possível dentro de uma congregação, dentro de uma igreja. Às vezes, nós não lidaremos assim com o dinheiro, com os recursos que nos é apresentado. E mordomia não diz respeito somente a dinheiro. Não diz respeito somente a dinheiro. Mas tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos para que você administre, cuide, trate bem, dê os fins corretos, na medida correta, na proporção e porção correta. Aleluia. Então, o texto que nós iremos ler hoje se encontra em Êxodo, capítulo 35. Esse texto, ele está pautado primordialmente ou primariamente na lição de número 3. Êxodo 35, a partir do verso 30. Êxodo, capítulo 35, a partir do verso 30. E nós iremos ler até do 35 ao 35, né? E depois iremos ler do 36 ao versículo 7. Vamos fazer uma leitura contínua, porque
Porque o texto é assim, por mais que nós tenhamos essa divisão de capítulos, mas o texto ele é contínuo dessa maneira, tá? Os irmãos acharam aí? Eu sei que tem no Data Show, mas eu sou um pouquinho... Eu gosto que abre a Bíblia. É bom, a gente não perdeu o costume. A minha tradução também é a mesma do Data Show aí, a ACF. Versículo 30. Deus disse, depois disso, Moisés... Me perdoe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento e em todo o lavor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastes e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e de todo o tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Agora o capítulo 36, versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Versículo 2. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas alçadas que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra do Senhor, que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Amém? Eu sei que a leitura foi um pouco extensa, mas era necessário passar por esse texto, porque ele vai amarrar toda a nossa ideia aqui sobre mordomia cristã. Irmãos, o que nós precisamos primeiramente entender aqui é o contexto desse texto aqui. Nós, no Tel School, estamos estudando a respeito de hermenêutica. Não sei se tem alunos aqui na parte da segunda-feira. Eu sei que tem de sábado, irmã Leonor, alguns irmãos aqui que eu já conheço. Então nós temos falado muito sobre contexto. A interpretação de um texto precisa estar dentro do seu contexto. Então qual era o contexto dessa situação? Era o povo peregrinando pelo deserto. O povo acabara de sair do Egito e passa a peregrinar pelo deserto, uma história muito conhecida por nós. Porém, até chegar no capítulo 30, algumas coisas aconteceram antes. Primeiro, não é a primeira vez que Bezalel e Aholiabe são citados aqui na Bíblia. No capítulo 31, o Senhor já havia separado estes homens habilidosos para a sua obra. Porém, no capítulo 32, 33 e 34, nós vemos um cenário que às vezes nos lembra o Éden. Lá estava Moisés no Monte Sinai, falando com o Senhor,
recebendo do Senhor as leis, os mandamentos, as ordenanças. Enquanto isso, o povo estava no arraial, construindo para si um bezerro de ouro, com consentimento de Arão. Então Deus fala para Moisés que o povo havia se corrompido, havia entrado em idolatria, e assim Deus fica irado, Moisés também fica irado, a quebra das tábuas da lei, aquela história que nós já conhecemos. E aí talvez o leitor desavisado possa pensar que chegou ao fim, o povo mais uma vez se corrompe, não há mais solução, porém o Senhor continua a insistir, não somente o Senhor, mas o seu líder Moisés também, o líder do povo. Moisés intercede pelo povo. Moisés passa uma repreensão severa ao povo. E aí novamente há um diálogo entre Deus e Moisés, onde Deus passa novamente as suas intenções para que o seu povo a cumprisse. E dentre essas intenções e vontades do Senhor estava a construção de um tabernáculo. Aleluia. Até então não existia um tabernáculo, existia uma tenda, onde o Senhor, a sua glória era derramada ali naquela tenda, em cima de Moisés, e Moisés passava ao povo. Só que agora o Senhor está dizendo que não quer mais uma tenda, Deus quer agora um tabernáculo. É como se fosse uma ampliação daquilo que ele já havia feito na tenda. Então, para que haja essa ampliação, é necessário mão de obra, pessoas que se levantem, pessoas que tenham habilidades, para colocar as suas mãos, as suas habilidades à disposição do Senhor. E aí novamente agora no capítulo 35, ele chama esses homens, a qual ele já mencionou no capítulo 31. Por que Deus chama essas pessoas? Porque justamente esses dois homens, primeiramente, um da tribo de Judá, outro da tribo de Dan. Por que essas pessoas? E eu queria voltar com vocês. Eu tenho um costume da gente fazer uma ministração mais expositiva, de versículo por versículo. Queria que voltasse, por favor, no versículo 30. Capítulo 35, versículo 30. Então vejam, o povo agora foi perdoado do seu pecado de idolatria, há uma reconstrução, há uma nova aliança, enfim. O povo começa a ofertar voluntariamente, começa a ter esse coração ofertante. E aí no versículo 30, em meio a esse cenário de coração voluntário, está escrito assim: depois disse Moisés aos filhos de Israel. Primeiro ponto nós precisamos entender. Quem está dizendo? Moisés. Quem é Moisés? O líder de quem? De um povo aqui. Então nós temos uma construção da mordomia. Esse texto ele vai amarrar certinho: liderança, obreiro e igreja em geral. Vejam, a liderança Moisés, chamado por Deus, guiado pelo Senhor para guiar um povo. E aí esse líder, ele fala aos seus liderados, ele fala ao povo a qual ele está liderando, ele fala a mensagem do Senhor. Qual era a mensagem? Olha, o Senhor separou umas pessoas aí. Dentre vocês, Deus separou algumas pessoas para uma obra especial. Deus sabe o talento que você tem. Deus sabe as suas habilidades, talvez melhor do que você mesmo saiba. E aí, dentre as suas habilidades que você já tem, Deus quer te chamar para fazer algo na sua obra, para fazer algo para o Senhor. Eu já queria abrir um parênteses aqui, porque essa obra do tabernáculo, ela aponta para Cristo. Porque nós temos a tenda que carrega a presença do Senhor, ou que aporta a presença do Senhor. Depois nós teremos o tabernáculo, que também tem a mesma função. Mais à frente nós teremos o templo, que também era onde a presença se manifestava. Depois nós temos o Cristo, Deus encarnado, onde a presença do Senhor andava pelas ruas de Jerusalém. E aí depois de Cristo nós temos o corpo de Cristo, que é a igreja, que também tem a obrigação de revelar a glória do Pai a todo aquele que vê. Aleluia. Então o tabernáculo, indiretamente, ele aponta para o corpo de Cristo, para aqueles que hoje, através do Espírito Santo, revelam e manifestam a glória de Deus. Então, nesse contexto aqui e agora,
Deus está olhando as suas habilidades e escolhendo você para uma determinada função, um determinado trabalho. E aí no versículo 31 vai dizer: e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência. Mas é interessantíssimo que no texto bíblico a gente entende sabedoria primeiramente, ou vem logo à nossa memória o provérbio de Salomão, sim ou não? Sim, sabedoria, Salomão, provérbios, Eclesiastes, Cantares. Só que a palavra sabedoria não começa a ser escrita ou descrita em provérbios. A primeira vez que ela aparece na Bíblia é justamente aqui no deserto. Aleluia! Nos capítulos anteriores de Êxodo, nós vemos que o Senhor encheu do espírito de sabedoria mulheres para costurar. Tecer e coser, está escrito. Capítulo 25, capítulo 28. E aí Deus também enche de sabedoria estes homens para colocar a mão na massa em artesanato. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Sobre a sabedoria que vem do alto, esse é um outro ponto que nós precisamos entender. Que a sabedoria helênica, grega, é um esforço do ser humano para cima. Só que a sabedoria hebraica anterior a essa é de cima para baixo, irmãos, aleluia. Não é um esforço que o ser humano faz para adquirir essa sabedoria, mas é a graça soberana do Senhor que derrama essa sabedoria sobre aquele que pede, aquele coração temente. É inverso, irmão, e muda tudo. Muda tudo, porque quando a gente começa a buscar, a gente acha que a gente tem méritos. E se tem uma coisa que o cristianismo não tem para nós, é meritocracia. É tudo graça, é tudo bênção, é tudo dádiva, é tudo dom de Deus para nossas vidas, aleluia. E aí o Senhor Deus, Ele enche com o seu Espírito, meu Deus, imagine, irmãos, Deus dando um pouco do seu Espírito, da sua essência, de quem Ele é, para seres humanos como nós. Eu não consigo achar palavras, Rafael, para descrever o que Deus está fazendo aqui. Irmãos, Deus é soberano, eterno, excelso, exaltado, é infinito, não há palavras que definam o Senhor. E esse Deus gigantesco ao qual nós amamos e servimos, é um Deus próximo da gente, tão próximo que Ele fala: eu vou dar um pouquinho de mim para você. Aleluia, e enche esses homens do Espírito de Deus. Nós podemos entender como Espírito Santo hoje, mas para qual finalidade? Olha só, fazer a sua obra. Para que você tem que ser cheio do Espírito de Deus, irmão? Qual é a finalidade do enchimento do Espírito na sua vida? E aí eu estou conectando, sim, a lição anterior que nós tivemos sobre o movimento pentecostal. Qual é a finalidade de você ser cheio do Espírito, se não for para fazer a vontade daquele que te encheu? E não somente a vontade dele, mas a vontade dele como ele quer. Aleluia. E aí ele encheu de sabedoria esse homem, encheu de entendimento, de conhecimento em todo labor, em todo trabalho. E para criar invenções, versículo 32, para trabalhar em ouro e prata e em cobre, e em lapidar as pedras, para engastes, e em talhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Há a manifestação do Espírito em nossa vida, nas coisas ordinárias que nós fazemos. Esse é o principal aspecto diferencial da sabedoria humana para a sabedoria que vem do alto, divina. Qual é? Que muitos que tentam aventurar na filosofia acabam desvirtuando não somente o conceito e o coração, mas também a prática. É como se não fosse possível colocar em prática aquilo que você aprende. A sabedoria hebraica é diferente. Ela te dá meios, mecanismos, inteligência e a própria sabedoria para que você viva a sua vida diária. Saber viver bem. E aqui nós estamos vendo que Bezalel já trabalhava com isso, ele já fazia isso, já era a habilidade dele. Só que o Senhor o encheu do Espírito para que ele fizesse melhor ainda
aquilo que ele já faz. O que você faz no corpo de Cristo, irmão? Qual é a sua função no corpo de Cristo? Ninguém é sem função. E aí o enchimento que o Senhor está te dando é para que você use isso na sua vida diária. É no seu trabalho, é na escola, na faculdade, é aqui no culto, é onde você vai, é onde você anda, por onde você trafega. Aleluia. Vamos caminhar mais um pouco, versículo 34. E aí Deus não somente encheu ele de sabedoria, entendimento, conhecimento e assim por diante, mas no versículo 4 é um acréscimo aqui. Também lhe, Deus está acrescentando, além dessa sabedoria, um coração disposto para ensinar. Aleluia. Eu fico maravilhado com o texto bíblico, irmãos, porque Deus dá destino aos seus dons. Deus dá destino àquilo que Ele capacitou você para fazer. E aí, também lhe dispôs o coração, deu um coração voluntário, um coração entregue, um coração voltado para algo. O quê? Para ensinar a outros. Meu Deus, irmãos. Não é possível nós estarmos dentro de uma congregação e não servirmos. Se nós temos esse hábito ruim, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado e amadurecer a ponto de parar de ser somente alimentado e passar a alimentar a outros. Aleluia! E não é necessariamente pregar aqui na frente, mas quantas coisas acontecem nos bastidores, quanta mão de obra cada líder de departamento aqui precisa para cobrir os bastidores. Aleluia, irmãos. Coração disposto, um coração voluntário. Não adianta você ter dom se o seu coração não for voluntário no uso deste dom. Aleluia. E aí, ainda no versículo 34, Moisés vai dizer que Deus ainda chamou a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, é uma outra tribo. Eu não vou entrar em relação às tribos aqui, não é esse o objetivo. Mas sim de mostrar aqui no versículo 35, além de chamar Bezalel, chamou a este outro homem e também o encheu de sabedoria do coração. Sabedoria do coração, pastor Denis. Uma capacitação profunda que o Senhor derramou sobre a vida destes homens, para administrar tudo aquilo que estava nas suas mãos, para fazer a obra que Ele tinha lhe dado. Irmãos, a palavra coração no texto bíblico, ela não pode ser interpretada somente como sede das emoções. É isso? É, mas somente isso? Não. O termo coração é um dos termos mais discutidos na teologia. É um dos termos mais profundos na teologia. Porque além de ser a sede das emoções, ele é a sede da existência do ser humano. Coração não é simplesmente o cardíaco, o que está batendo aqui, mas tudo o que compõe a sua existência, tudo o que você é, a sede do seu ser é o seu coração. É ali onde há o encontro da palavra, é ali onde há o encontro do Espírito com o Espírito Santo, é ali onde o ser humano se conecta e fala com o Senhor. No coração, nas entranhas, em outros textos vão dizer, é profundo. Deus está dizendo, eu enchi a profundidade destes homens de sabedoria e voluntariedade para fazer a minha obra. Aleluia. E aí a gente pode caminhar mais um pouco no verso 35, que estes homens foram chamados, enchidos, capacitados para fazer toda a obra do Senhor. E aí entramos no capítulo 36. Assim trabalharam
Bezalel e a Oliabe, e todo homem sábio de coração. Vamos fazer uma pausa aqui mais uma vez. Lembre-se que no versículo 35, 34, Deus os encheu, deu um coração voluntário para que eles ensinassem. Agora no começo do capítulo 36, nós não temos mais somente os 2 primeiros chamados. Temos agora e outros homens. E todo homem sábio de coração que o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, toda a obra do serviço santo, meu irmão, santo, minha irmã. Servir como um voluntário é um trabalho santo. Servir como professor de escola dominical é um trabalho santo. Servir como professora ou professor das escolinhas das crianças é um trabalho santo. Servir recolhendo ofertas é um trabalho santo. Servir como pastor, presbítero, diácono é um trabalho santo, meu irmão. Você precisa internalizar isso na sua vida. Toda obra que você emprega pelo Senhor, ao Senhor e para o Senhor é um trabalho santo. Aleluia. Aleluia. Deus escolheu essas pessoas, Deus escolheu este povo, Deus escolheu vocês. Deus quer capacitá-los com seu Espírito, para que vocês coloquem as mãos a trabalho. E o trabalho é santo. O trabalho é santo porque o nosso Deus é santo. Aleluia, meu Deus. E aí nós estamos vendo tudo isso. Pense, irmãos, mais um pouquinho. Quantos requisitos o Senhor está colocando aqui para fazer um tabernáculo? Quantos requisitos Deus está colocando aqui para fazer um tabernáculo? Por quê? Quantas vezes o texto bíblico repete enchimento de sabedoria? Quantas vezes o texto bíblico menciona coração voluntário? Porque Deus se preocupa com esses pormenores. Faz sentido Ele se preocupar com isso? É claro que faz, senão não estaria escrito aqui. Irmãos, o que o tabernáculo ia comportar, irmãos? A glória de Deus. O tabernáculo iria comportar a glória de Deus. Você não está entendendo, é a glória de Deus. Irmãos, não sou eu que entra no tabernáculo, é a glória de Deus que invadia o tabernáculo, irmãos. Nós estamos falando, irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando de um qualquer. Aleluia, meu Deus do céu. É a glória de Deus que invadiu o tabernáculo, irmão. A glória de Deus, irmãos, não pode ser feito de qualquer jeito, irmão. Mordomia cristã não pode ser feito de qualquer forma. Não pode ser feito com os instrumentos e ferramentas que não são cristãs. Pelo contrário, muitas delas são opostas aos nossos valores. Esta mordomia, este trabalho não pode ser feito assim. Porque nós, como igreja e corpo de Cristo, nós carregamos um Santo Espírito. Nós manifestamos o Santo Espírito, irmãos. Aleluia. Eu canso de ver pessoas dizendo, eu sou a igreja. Meu Deus, como isso é forte. Igreja sou eu. Oh, meu Deus. Igreja somos nós, eu sou um cristão. Igreja somos nós reunidos, adorando ao único Senhor e Salvador. Aleluia. E aí, no final do versículo 36, esse trabalho, esse serviço do santuário, esse serviço santo, é conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. O serviço santo é conforme o Senhor quer, não conforme eu quero. É por isso que Deus precisa te encher do seu Espírito. É por isso que Deus precisa derramar o Espírito dele sobre você, porque Ele sabe que você é um vaso de barro e frágil. E com o seu próprio esforço, não vai dar tão bom, não vai dar muito certo. E Ele é tão misericordioso, que Ele é o dono da obra. Ele chama você
Ele capacita você, Ele enche você dele mesmo para realizar a obra que é dele. Olha que maravilha, aleluia. Ele sabe que você não vai dar conta sozinho. Por isso Ele quer te encher do Espírito Santo. Por isso Ele quer derramar sobre a sua vida o Espírito Santo. Porque é só através do Espírito que você vai conseguir realizar a obra que Ele lhe deu. Aleluia. Vamos caminhar para o final. No verso 2 do capítulo 36. Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e todo homem sábio de coração, cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu-se a se achegar à obra para fazê-la. Só neste versículo aqui nós temos uma síntese completa de tudo aquilo que foi ordenado no capítulo 35, no final do capítulo 35. Coração, 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 enchimento, enchimento, enchimento. Obra, 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 irmãos. Então nós tivemos aqui o dono da obra, Deus, falando com o líder Moisés. E esse líder passando ao povo ao qual ele liderava, o povo de Israel, todo filho de Israel. Separando deste povo obreiros para o Senhor. E agora, o que o povo vai fazer? Onde entra o povo na administração das coisas santas? Olha só, do verso 3 ao verso 7, nós temos aqui o que o povo tem que fazer. Vamos lá? Para a gente finalizar. Então estes homens que foram chamados e cheios do Espírito, estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, a oferta levantada, que trouxeram os filhos de Israel, o povo, para a obra do serviço do santuário, para a obra santa, do serviço santo. Ou seja, aqui estão os obreiros levantados por Deus e a liderança, cheios do Espírito, trabalhando com aquilo que o povo dá como recurso para a obra do Senhor. Aqui nós conseguimos ver todo um cenário de uma administração eclesiástica, por exemplo. Deus, liderança, povo, obreiros, ofertas, recursos, dons. Aleluia. E aí, para fazê-la, e ainda lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. O povo continuava a ofertar. O povo tinha um coração voluntário em oferta. O povo tinha um coração voluntário a dar aquilo que eles tinham em mãos. Neste momento aqui, nós entendemos que eram pedras preciosas, ouro, artefatos, brincos, essas coisas que eram derretidas e eram feitas para o tabernáculo. Mas o texto nos diz que e vieram todos os sábios. Quem eram estes sábios aqui? Eram os sábios que julgavam Israel? Não. Eram os sábios que trabalhavam. Eram os sábios que foram levantados pelo Senhor, cheios do Espírito. Então estes homens, esses trabalhadores, que faziam toda a obra do santuário, o trabalho santo, cada um da sua obra que fazia, versículo 5, e falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. O povo traz muito. O povo tem pastor Denis, o povo tem um coração, pastor Denis, que eu queria ter. O povo tem um coração tão voluntário, que aquilo que eles tinham em mãos não estava no seu coração, mas só nas suas mãos. E estando só nas suas mãos, eles têm o domínio completo de dar conforme eles querem. O problema é que quando o que nós temos em mãos também está no nosso coração. E aí, para distribuir aquilo que está na nossa mão, se está no nosso coração também, fica mais difícil. Não é verdade? E o texto é maravilhoso porque nós acabamos de sair de um povo que fez um bezerro de ouro. O que foi utilizado para ser feito o bezerro de ouro? Ouro, óbvio. Mas onde estava este ouro? Com o povo. Pastor, o povo tinha coragem de ofertar na idolatria. Como está o coração agora para ofertar para aquele que é verdadeiramente santo? Para o Deus verdadeiro. Aí nós precisamos refletir. Sabe aquela pergunta retórica que você não precisa responder? Você só pensa, baixa a cabeça, faz aquela carinha assim? É essa a pergunta. Na idolatria, tínhamos as mãos abertas. Bom, pode fazer o bezerro de ouro. Foi esse aí que me salvou mesmo, foi esse bezerro. Vamos fazer festa e vamos bagunçar e tal. E agora, arrependido do pecado, aos pés do Senhor verdadeiro, como estão as suas mãos? Como estão as suas mãos para o Senhor?
Aleluia. Não pense somente em oferta de dinheiro, irmãos, mas dons que você tem, habilidades que você tem, recursos que você tem, a família que você tem. Certa feita eu falei para minha sogra, né, que ela me perguntou: o que você quer para Olivia no futuro? Eu assim, olha, o que eu quero mesmo é que ela seja uma missionária, que ela faça a obra do Senhor, que ela não se preocupe comigo e com a minha esposa, com a sua mãe aqui, mas que ela entregue totalmente a sua vida ao Senhor de uma tal maneira que ela seja enviada ao campo missionário. Mas e se ela correr perigo, e se ela morrer, irmãos? Eu não sei o que vai ser. Mas eu quero ter um coração assim. Não sei se eu tenho, mas eu quero ter esse coração. E se for necessário, vai, filha. Vai, filha. Vai. Aleluia. Vamos encerrar, irmãos. Então, no versículo 6, Moisés mandou que proclamasse, é um decreto isso aqui, para todo o arraial, todo mundo, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobrava. Para levantar os recursos necessários, o povo fazia trabalho, está escrito aqui. Moisés falou: parem de fazer trabalhos para que se levante a oferta. Ou seja, eles faziam alguma coisa para essa oferta ser levantada. Moisés disse: tá bom. Para a nossa finalidade aqui e agora, para o nosso primeiro objetivo, já está bom. O que isso tem a ver comigo hoje, em 2025, aqui na AD Vila Alzira? Irmãos, o trabalho é muito grande. O trabalho é muito árduo. Nós temos campos missionários, nós temos plantação de igreja no Nordeste do nosso país. Eu sei como é o Nordeste do país, eu passei um tempo lá, Guanambi, a caravana passa por lá. Eu morei em Guanambi 1 ano e meio. E ali, irmãos, eu me converti lá em Guanambi. Eu sou de Santo André, mas meu pai mora lá. E eu me converti lá, e foi um campo missionário a minha conversão. Nós entrávamos nas aldeias, só tinha um copo para tomar água. O copo tinha gordura. Tanta gente que tomava água no mesmo copo. Mas o amor que esse povo tinha, a sede, irmãos, era uma vez por semana que eles ouviam a palavra do Senhor. O campo é muito grande, irmãos. Ainda não chegou o momento de você parar de ofertar. Ainda não chegou o momento de você recolher as suas mãos. Ainda não chegou esse momento, irmãos. Ainda não chegou. Não sei quando vai chegar. Mas gaste a sua vida voluntariamente na obra do Senhor. Gaste os seus dons, invista os seus dons voluntariamente na obra do Senhor, com o coração cheio de sabedoria e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.